Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Eu parei aqui para gravar esse vídeo para vocês porque existem muitas pessoas que estão se perguntando o que vai acontecer com o ex-presidente Bolsonaro após as denúncias do senador Marcos Duval. Todos já sabem que ele trouxe duas versões da sua história. Primeiro, ele disse que Bolsonaro tinha coagido ele a tentar dar um golpe de Estado junto com ele. E depois ele disse que foi o ex-deputado Daniel Silveira que tentou coagir o presidente atual na época, o Bolsonaro, para tentar dar um golpe de Estado. Enfim, certo é que o senador Marcos Duval prestou depoimento na quinta-feira, ontem, na PF, e ainda não se sabe qual das versões ele utilizou. E nesse vídeo eu vim trazer aqui algo muito importante, uma notícia muito forte, e eu sei que tem muita gente que está preocupada se Jair Bolsonaro vai ser preso ou não. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês aqui esclarecimentos fortíssimos tragos pelo jurista e também procurador-geral de São Paulo, Daniel Dario Mariano. Ele traz detalhes sobre toda essa situação. Eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. E aproveito também, te convido a estar se inscrevendo no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Estamos aí com quase 200 mil inscritos e eu peço que você me ajude a bater essa meta o mais rápido possível, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai ficar sabendo o que vai acontecer com o ex-presidente Bolsonaro. Acompanhe. Vamos conversar agora com o jurista e procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Dr. César Dario Mariano. Doutor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite aos telespectadores. Procurador, vamos então à informação mais recente sobre esse caso. O Marcos Duval, senador, terminou agora há pouco de prestar depoimento à Polícia Federal. Não se sabe qual das versões ele manteve junto aos agentes da Polícia Federal. Mas, neste momento, com o que se tem, já é possível tirar algumas conclusões? Por exemplo, se a versão dele for verdadeira, ele disse que chegou a avisar sobre o ocorrido para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas ele não oficializou nenhuma denúncia junto ao STF. Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro fala que não vê indícios de crime e numa situação como essa. Se isso for comprovado, essa movimentação, estamos diante de um crime, quais seriam as implicações para os envolvidos? No Brasil, não se pune a cogitação e a preparação do delito. O crime é constituído, o chamado intercrimes, de 4 fases. A cogitação, em que a pessoa pensa, ela idealiza. Preparação, em que ela toma alguns atos para a consecução da sua finalidade. A execução, que é onde começa o delito, e a consumação, em que ele é finalizado, os elementos da figura típica estão presentes. Salvo exceção prevista na própria lei, em alguns delitos, como o crime de associação criminosa, a legislação brasileira ela só começa a punir a partir dos atos executórios. Então, se a pessoa planejar um golpe de Estado, ela até idealizar, ela até preparar esse golpe de Estado, fazer planejamento, adquirir carros, isso não é crime no Brasil. Isso daqui para o Brasil é um indiferente penal. Isso no aspecto penal. No aspecto processual, o simples fato de alguém falar algo e ser contrariado por outra pessoa não é prova suficiente sequer para se instaurar uma investigação, principalmente quando a pessoa se contradiz. Num primeiro momento, o senador fala que seria o próprio presidente Bolsonaro que teria idealizado isso. Depois ele muda a sua versão e diz que foi o ex-deputado Daniel Silveira. Essas contradições por si só, isso daí eu falo com quem já trabalha há mais de 30 anos nesse tipo de situação, já faz perder toda a credibilidade das suas declarações. Então, em primeiro lugar, na parte penal, não há ilícito nenhum, porque não houve o início da execução de um delito. E na parte processual, essa simples declaração, sem absolutamente nada, sem nenhum outro suporte, é zero.
é praticamente nada no que diz respeito a essa investigação, uma prova para se dar ensejo tanto para uma instauração de uma investigação formal, quanto para um oferecimento de uma denúncia. Essa informação é muito relevante, praticamente respondeu as 18 perguntas que eu tinha feito aqui, viu, doutor? Mas tem um fato que a gente precisa levar em consideração. Se não há materialidade, não há configuração de crime. Mas e se as minutas, ou aquela minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres, tiver algum tipo de conexão com essa reunião que foi realizada? Não seria a materialização desse plano, digamos assim, dessa trama? Para nós falarmos em golpe de Estado, primeiro, há necessidade de violência ou grave ameaça. Não houve violência ou grave ameaça. Teria que haver um início da execução, tentar depor o governo legitimamente eleito, dá na mesma. E aquela minuta era uma mera minuta, era um documento que sequer foi assinado, nem se sabe a autoria daquele delito, daquele documento. E como eu disse, sequer documento é um mero rascunho, aquilo é um absolutamente nada. Mesmo que aquela minuta fosse verdadeira, houvesse a intenção de efetivamente colocar em prática o que dela constava, ou seja, uma intervenção no TSE, mesmo que isso daí fosse verdadeiro, não houve o início da execução, aquilo é uma mera preparação, é um ato preparatório. E para nós falarmos em crime de golpe de Estado, crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não basta apenas isso, não basta a idealização, a necessidade de violência ou grave ameaça e a tentativa de depor o governo legitimamente eleito ou tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. E nesse caso, nesse crime de abolição do Estado Democrático do Direito, há necessidade do impedimento ou da restrição do funcionamento de um dos poderes. Então, por qualquer ângulo que nós analisemos, não há delito, absolutamente nada. Primeiro, porque não é um documento, é uma minuta. Segundo, porque não está assinado. Para nós falarmos em intervenção federal, um estado de defesa, o que seja, a necessidade de assinatura e de publicação no Diário Oficial. Então, não houve absolutamente nada disso. Agora, procurador, me corrija se eu estiver enganada, mas me parece que esse depoimento, esse caso como um todo de Marcos Duval, vai ser incorporado ao inquérito que investiga os atos em Brasília no dia 8 de janeiro. Se houver alguma confirmação de conexão entre essa reunião, que pode ter acontecido, isso ainda precisa ser comprovado, se houver alguma conexão dessa suposta reunião com os ataques em Brasília, ao contrário da minuta, como o Dani perguntou agora, aí sim teríamos uma materialidade, poderíamos ter um problema diante disso? Aí nós estamos diante de indícios que vão ser incorporados a outros indícios para que o magistrado chegue a uma conclusão. A prova indiciária nada mais é do que nós pegarmos diversos indícios, diversos fragmentos, e vamos juntar todos esses fragmentos que são conhecidos para chegarmos ao todo que é desconhecido. Então, isso sim pode servir como uma prova indiciária de que houve a participação naqueles atos, mas há necessidade de mais prova. Agora, como prova indiciária de outra infração, é perfeito. Isso sim pode acabar materializando a participação ou a indução ou qualquer outra forma de conduta naqueles atos, mas isso depende de investigação. Então, como prova indiciária, pode sim ser empregado. Agora, outra coisa que deve ser levantada também é que, se ficar demonstrado que o senador sabia que era falsa essa acusação, ele pode ser responsabilizado pelo crime de difamação, não de calúnia, porque calúnia é falsa imputação de um crime. Como eu disse, não há crime, e nem de denunciação caluniosa, é que quando se dá a instauração de uma investigação, no caso, inquérito policial, procedimento de investigação criminal, que diga respeito à apuração de um crime. Como eu já disse, não há crime.
Mas a difamação, que foi afetada a honra objetiva, seja do presidente da República ou seja do ex-deputado Daniel Silveira. Mas para isso há necessidade de que fique demonstrado que ele mentiu, que nada disso aconteceu, que ele fez uma afirmação falsa, sabendo que essas pessoas são inocentes. Ainda há muito o que ser elucidado nesse caso. Acabamos de conversar com o jurista e procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, César Dario Mariano. Procurador, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos e uma ótima noite. Boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. Bem, meus queridos, chegamos ao final desse vídeo e você sabe que apesar de uma explicação aí dentro dos parâmetros da lei, a gente sabe que essa história ainda vai dar muito o que falar. Fique no aguardo dos próximos capítulos, eu já te agradeço aqui a sua audiência e não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua casa.